Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Boas Novas Cast. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever clicando no botão aí abaixo. Esse é um canal onde a gente compartilha, histórias e momentos de pessoas que foram impactadas por Deus e elas vêm aqui contar as experiências delas. Então eu gostaria de convidar você para se inscrever nesse canal e tamo junto. Acompanhe o vídeo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boas Novas Casts. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, nós conversamos aí, ela e o esposo dela, Bruna Soares Machado. Eu também sou Machado, Matheus Machado, eu vou deixar bem claro isso. Seja muito bem-vinda, Bruna, ao Boas Novas Cast. É um prazer ter você aqui, a sua companhia, e falar um pouco de Papai do Céu. Tá bom? Matheus, muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, gente. Um prazer mesmo. Fiquei muito feliz, de gente se reencontrar. E é isso. Quase ninguém sabe do Machado. Mas é Bruna Na hora que eu Soares, li lá assim, ó, Machado. Machado, eu vou soltar o Machado também, sem ela saber. Mas vamos estar orando para dar início nesse podcast, para que o Espírito Santo venha conduzir essa conversa. Ela veio com um arsenal aqui preparado, então a gente tem que soltar isso em cima de vocês, hein? Então, para que Deus conduza, essa nossa conversa. Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigado mais uma vez estar na tua presença, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para adorar e glorificar o teu santo e poderoso nome, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente nesse ambiente, que o seu Espírito Santo venha conduzir os assuntos que irão ser falados aqui, Pai. E que a sua glória venha resplandecer através da nossa vida, através desse podcast, e que vidas venham ser impactadas, Pai. Eu oro e te agradeço, Senhor. Guarda a vida da Bruna. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, vamos lá. E a gente tava conversando aqui antes, vamos manter esse mesmo ambiente, essa mesma vibe. O esposo dela ali já matou uma garrafa de Coca-Cola. Já vou deixar claro aqui. E tamo junto. E vamos começar, Quem é a Bruna? Se apresenta até mesmo pra mim. Você mandou um pouco da sua história, mas quem que é a Bruna? Então, a Bruna é uma moça de 25 anos. Casada, mãe, assembleiana roxa. Eita! Sou mineira, mas já moro aqui no Espírito Santo há mais de 12 anos. E líder de jovens, apaixonada em EBD. Olha aí. Apaixonada em EBD. E é isso. Essa é a Bruna, sabe? A Bruna é mãe, esposa e muito intensa em tudo que faz. Muito expansiva em todas as áreas. Isso é um pouco da Bruna e eu acho bastante interessante você falou assim, intensiva. A gente estava conversando aqui, a gente já vê isso, até a Bíblia fala sobre isso, não ser de mornos, ou ser de quentes ou ser de frio. Se você for pegar uma coisa, pega para fazer. E dos motivos da gente estar realizando esse podcast, talvez você esteja vendo esse podcast um pouco antes das eleições, ou você esteja vendo lá em 2023, 2024, esquece, internet é isso, vai propagando. Mas um vídeo dela estourou, foi alcançado por várias pessoas. E como que foi isso, esse vídeo alcançar pessoas conhecidas dentro do meio evangélico, pessoas que têm uma palavra... uma palavra de valor dentro um peso, uma palavra com peso dentro do meio evangélico. Como é que foi esse momento para você, Lógico que você já pregava, não foi, eu gravei um vídeo e pum, Você já vivia um ministério, mas isso propagou agora com esse vídeo que você gravou. Fala um pouco mais sobre isso, como é que foi? Então, foi muito interessante, porque diferente de outros pregadores que talvez viveram isso de propagar um vídeo, o meu vídeo ele entrou num cenário de caos e muito polêmico, porque foi uma parte da mensagem que eu falo do posicionamento do crente na política. A gente estava conversando sobre isso, Exatamente. E assim, vou dar um exemplo. Uma mensagem da Camila Barros é puramente uma mensagem, uma pregação. Sim. Então vai viralizar apenas em contexto bíblico. Como eu falei, uma área que o Brasil está dividido, então dividiu opiniões. Então, ao mesmo tempo que eu vi o André Valadão, uma pessoa de muito peso, compartilhar o vídeo, eu vi páginas compartilhar só para atacar. Eu vi pessoas me mandar só para atacar. E não são qualquer ataques. São ataques violentos mesmo, para machucar, como dizem. Mas eu louvo ao Senhor, porque nesses acontecimentos, o Senhor, mais uma vez, trouxe para mim uma visão dele estar no controle. Não tem aquilo que a gente prega? O Deus que dá vida e tira a vida, Sim. que faz e desfaz? O Senhor me mostrou isso.
como se o Senhor segurasse a situação na palma da mão dele e falasse assim, ó, tá no meu controle. Vou levar quem eu quero, vou tirar de quem eu quero, vou te levar onde eu quero. Sim. E também não vou deixar você ir onde eu não quero. Forte. E você teve um posicionamento em cima desse vídeo, né? Até mesmo você tá agora propagando informações, propagando o seu conhecimento, propagando a intimidade que você tem com o Papai do Céu, com um posicionamento. E o que você acha sobre, vamos dizer assim, a questão de posicionar? Você acha que todo mundo deve se posicionar, ou quem é cristão deve se posicionar até nesse momento político que nós estamos vivendo, que é um momento de extrema esquerda e extrema direita? O que você acha dessa questão de posicionamento? Então, como eu estava falando, eu sou bem intensa. Sim. Então, o meu posicionamento é bem radical. E eu acho assim, que o cristão, a gente está vivendo nos dias de afunilar. Literalmente, uma vez eu preguei sobre isso, o Senhor vai mostrar quem é quem. Eu acho que todo mundo tem que ter um posicionamento e firme, porque essa surpresa do mundo, do Brasil, com o cenário político, é exatamente porque agora que a igreja se posicionou. Até então, como a gente estava falando antes, a igreja estava muito dentro de quatro paredes. Eu sendo igreja para você e você sendo igreja para mim. E essa prefeitura só para pegar aqueles documentos, marcar. Um ofício, fazer uma festa, mas não sabia em quem estava votando. Ou se não votava no seu Joãozinho, mas qual é o partido, qual é a ideologia do senhor Joãozinho? Aí quando a igreja se despertou para isso, assustou o mundo, a força da igreja. O mundo não estava preparado porque o mundo só ria dos cristãos. A mulher, quando ela aceitava Jesus e ia para a Assembleia de Deus, por exemplo, a minha mãe viveu isso. Ah lá, Maria Mijona. Ah lá, que eles saíam nos pés, para que isso? Aí, de repente, eles assustaram com cristão em todas as áreas e firmes. Sim. Não falando meia palavra, mas falando um posicionamento muito firme. E foi aí que eu me despertei. Porque a gente tá dentro da igreja. Sim. Mas a gente é de uma parte mais, vamos botar assim, interior do Espírito Santo. Apesar de ser o litoral, é o sul, né? Sim. E eu via os meus jovens não ter argumento. Não sabia para que posicionar. Você sabe, para que você vai se posicionar? Aí em que lado se posicionar? Em que lado? Eu via os memes deles postando assim, não sei nem onde está o meu título. Os familiares brigando, eu não sei onde está o meu título. Sendo que nós temos que fazer com excelência tudo. Então, sendo cidadão terreno, cidadão celestial, é com excelência em tudo. E foi daí que eu me dediquei a isso. A se posicionar e influenciar outras pessoas a se posicionar também. Então, sua ideia é que as pessoas se posicionem e se coloquem no papel de defender aquilo que elas acreditam, né? Isso aí. Defender as causas, defender os valores. Porque hoje, se você parar pra pensar, foi até aquilo que a gente estava conversando. Se você... Tem crentes, tem cristãos. A gente já iniciou falando num contexto político aqui já, mas isso é verdade, né? Tem cristão de um lado e tem cristão de outro. Sim. E tem cristãos muito inteligentes de um lado e tem cristão muito inteligente de outro. Aí você começa a se perguntar, qual lado é o certo? Qual o caminho que eu devo seguir? Então é uma questão que você fica meio perdido, né? E onde você descobriu a sua base pra falar assim, esse aqui é o caminho certo? Deixa eu só pegar o conteúdo aqui. Botar a logo, né? A logo da... Aí, ó. A Samsung ainda não está nos patrocinando. Aí, ó. Samsung, você viu isso aqui? Não... Ó, corta, não vamos deixar esse pedaço. Tô brincando. Mas... Então, como eu tava falando pra vocês antes, que, a gente bateu um longo papo antes desse podcast. Vocês não fazem ideia. Como a gente tava falando antes, foi literalmente olhando pro meu filho e pros meus jovens. Sim. E eu via... que seu filho tem quantos anos? 6 anos. João Miguel, 6 aninhos. E eu via que os ataques que eles estavam sofrendo e que quando eu olhava para os meus jovens, a área que eu tinha que mais me empenhar em trabalhar eram bandeiras que a esquerda levantava com propriedade. Então, para mim, não foi muito difícil, porque eu acredito na coerência. Eu sempre falo isso para todo mundo. A Bruna, professora da EBD, na Assembleia de Deus, Ministério Vida Abundante em Piúma, é a Bruna que prega em qualquer igreja que chamar. É a Bruna, mãe do João Miguel, esposa do Maico, filha da Rogéria. É a mesma. Eu sou muito positiva com os meus amigos, com todo mundo. E eu gosto da coerência. Eu acho que o crente é o que a Bíblia fala. É sim, sim, não, não. Passou disso,
tem procedência maligna. Sim. Então, com que autoridade eu oro para Deus libertar uma pessoa do homossexualismo, sendo que eu dou o meu voto para um partido que defende essa bandeira? Que coerência é essa? É exatamente o que eu estou pregando no vídeo que viralizou. A mensagem que eu quis passar ali foi assim, as irmãs, elas pagam um preço de joelho dobrado ali. É tempo de oração. Mas muitas delas não têm a informação. Só acha que é o candidato do Bolsa Família. Só acha que é o candidato da picanha, o do Partido dos Trabalhadores. Aí pensa, eu tenho que honrar o pobre. Mas ele não está honrando o pobre. Ele está desonrando o reino de Deus e ofendendo os princípios bíblicos. Então eu olhava para o meu filho sofrendo ataques de uma doutrinação LGBT. E eu vou dar o meu voto para um partido que está vinculado a essa área? Não tem como. Então foi isso que... Uma das coisas que fez você vir muito forte nesse posicionamento contra isso. Dar a sua voz em prol até mesmo da sua família, das pessoas que estão à sua volta. E é isso que eu te falei, né? Existem muitas formas, muitas pessoas inteligentes de um lado, muitas pessoas inteligentes do outro, e você acaba ficando meio assim. Só que existe sim... valores que a gente precisa seguir, valores que a gente precisa colocar no nosso coração, que são valores cristãos, que, por consequência, é a direita que abraça essa causa, né? Muita gente, e a gente estava até conversando ali, não, mas muitas pessoas não querem voltar na direita por causa do Bolsonaro. E fala um pouco sobre isso, até mesmo em relação da direita e a esquerda, em questão de homens, né? Porque de um lado você tem uma figura, que é o Lula, e de outro lado você tem outra figura, que é o Bolsonaro. E muitas pessoas não querem por causa da figura do Bolsonaro, entendeu? E como que você tem a sua visão em relação a isso? Então, eu acho que isso é um erro muito grande. Porque tanto Lula quanto Bolsonaro são figuras transitórias. Eles estão aqui, mas vão morrer, vão ser substituídos, vão passar. O negócio sério aqui é direita e esquerda. Sim. É um posicionamento de ideologias. É eu saber do que se trata aquele partido, o que ele defende. A gente viu agora que a gente está vindo do primeiro turno e o segundo turno vai ser para alguns governadores, mas está focado na presidência. Sim. Mas eu vou falar um pouco dos deputados. Eu vi pregador de nome, conhecido, e que na nossa mente eu tinha certeza que ganharia a eleição, mas pegou um partido de esquerda para se associar e perdeu as eleições. E eu acredito que o Senhor ele não precisa e nem vai abrir porta para pessoa que não tem um posicionamento firme nesse momento de guerra. Nós estamos numa guerra espiritual e numa guerra ideológica. Então, assim, se eu hoje falar, vou me candidatar para a política, eu tenho que ter noção que é porque o reino de Cristo me quer lá dentro. E me quer lá dentro para quê? E eu tenho que ter certeza do que eu estou defendendo. Eu não estou defendendo a figura do Bolsonaro, porque para mim tanto Bolsonaro quanto Lula são extremistas. Sim. Eu não estou defendendo a figura deles, mas eu estou defendendo a ideologia da direita. Por quê? É família, é pátria, é respeito. Sabe, Mateus, uma das coisas que mais me apavora na esquerda é o arrombar da porta. A Bíblia nos fala que o Senhor, ele não força nada, o Senhor não é o arrombador de portas. Ele é o noivo, que ele vem convidar a noiva. Você abre se você quiser. Eu estou à porta aí? Bato. Se você abrir, ele faz morada. A esquerda não. A esquerda ela vai para a porta da igreja simular um aborto. Ela interrompe. Eu vi um dia uma pregação do pastor Marco Feliciano e no meio da pregação 2 moças subiram no ombro de outras pessoas e se beijaram num beijo assim super desrespeitoso. Pra quê? Isso é afronta. Sim. Isso é, assim, pra mim, se fosse a gente, num discurso deles, indo lá levantar a Bíblia, nossa, a gente estaria preso. Entende? Então eu fico falando, quando eu olho para servos de Deus, pensando no Lula, em dar voto no Lula, eu quero acreditar que eles não estudaram para saber a ideologia do partido. Eu quero acreditar que são aquelas pessoas mais simples que ainda não tiveram conhecimento do que é a esquerda. Porque como que eu vou falar para minha filha, para o meu filho assim, ó, o homossexualismo não provém de Deus. O projeto do Senhor é o homem e a mulher. Foi esse o plano perfeito.
Então, minha filha, então, meu filho, Deus tem para o João Miguel uma princesa. E se eu tivesse uma filha, Deus teria para essa filha um príncipe, um homem de Deus. E na urna, ele veio ir lá e apertar 13 e confirmar num partido que está claramente falando: nós vamos apoiar, e as igrejas vão ter que fazer casamento, e as igrejas vão ter que abraçar a causa. Tem uma política Sim. que ela é lésbica e é de direita. E ela ganhou agora para deputada. E ela fala assim: se ela quer ter a companheira dela, ela vai ter. Mas ela não vai entrar numa igreja e forçar a igreja a casar ela, porque ela sabe que ali não é o lugar. É contrário à fé daquelas pessoas. Como a gente fala dos usos e costumes. Sim. Ah, você quer usar? Então vai para uma igreja mais liberal, mas não afronta, porque afronta, desobediência é pecado. Não vai interferir na sua santidade uma calça, um brinco, um pintar do cabelo. Mas a desobediência vai interferir na sua coisa. Então, para que eu vou lá botar a igreja contra a parede, perseguir, massacrar? Gente, meu vídeo viralizou. Vai lá nos comentários, vai nas grandes páginas que postaram o vídeo e olha as ofensas. Olha as afrontas, não tem muita respeito gente batendo, ali. Muita gente. Vai tomar vergonha na cara. Vira crente. Volta pra dentro da igreja. Crente? Mas por quê? Você acha crente. que as pessoas falaram assim, vira crente? Pela aquela primeira pauta que eu te falei. Assustaram com o poder da igreja. Tava muito boa a igreja enquanto ela tava dentro de 4 paredes. Saiu pra fora e incomodou. Só que, se você não assistiu a mensagem completa, vai no meu canal também assistir. Vai sim. Eu tô pregando naquele vídeo que viralizou, Mateus 24. Mateus 24 é uma conversa igual eu e você estamos tendo, só que de Jesus com os discípulos. Jesus vai se assentar no Monte das Oliveiras e os discípulos vão questionar como seriam os últimos dias. E Jesus ele vai dar uma série de conselhos e de despertamento. E aí ele fala assim: fiquem atentos para não serem enganados. E um dos versículos, Jesus vai dizer assim: porque nos últimos dias vocês serão odiados e serão perseguidos por minha causa. Aí a igreja estava acostumada a ficar dentro de 4 paredes e ser aplaudida, porque o mundo só ia bater na porta da igreja quando o filho estava drogado, quando o casamento estava a nível de separação, quando tava o caos em casa, vamos correr na igreja. Participava de uma campanha de 7 dias, voltava. Quando precisava de um voto. Eu precisava de um voto, dava uma telha, ia embora. Por quê? Não queria Jesus, queria o que Jesus fornecia. Sim. Aí a igreja saiu ali de dentro. E quando a igreja saiu de dentro das 4 paredes, a igreja não saiu só dizendo assim, ó: Jesus te liberta. Então Jesus vai curar o câncer, Jesus vai curar a AIDS, mas também falou assim, ó: Jesus muda o seu caráter. Tira a sandália dos teus pés. Vem como está, mas não fique como estás. Jamais. Jesus tem transformação. Aí eu continuo a mensagem e eu falo assim: porque o pai do filho pródigo abraça ele sujo. Abraça ele quebrado, mas manda preparar o banho. Olha, isso é forte, hein? Manda trazer uma roupa nova. Então, veio 2 coisas junto. O mundo não preparado e não tendo noção da força da igreja. E alguns de dentro da igreja com a hipergraça. Que Jesus ama do jeito que você é. E o que... Vamos lá. Antes, vamos interromper. Mas o que você acha dessa hipergraça? Vou mudando um pouco de assunto. Nós vamos conversar, mas existe muitos crentes, né, que você pode ser salvo de qualquer jeito, porque Deus ama todo mundo, Deus só quer seu coração. O que você acha sobre isso? E como que você acha que isso chegou até mesmo para as pessoas, né? Porque a gente estava até conversando ali. Mas sobre beber, sobre... Vamos botar aqui música. Tô botando outra pauta. Música. Sim. E o que você acha sobre essa hipergraça? Até te interrompendo aí, vou deixar depois você continuar sua linha de raciocínio, mas pra gente não perder esses tópicos que vão entrando dentro da conversa. O que você acha? Eu acho a hipergraça que ela também se encaixa em Mateus 24. E virão muitos no meu nome, dizendo sou Cristo, e enganarão a muitos. Porque a hipergraça é um evangelho de facilidade sem transformação. A hipergraça é só o Deus é amor e se esquece do fogo consumidor. É só a graça que te recebe de volta, mas se esquece da justiça, de que na casa do Pai tem as regras do Pai. Sim. Então eu creio assim, independente do pastor ou da prostituta,
Se caiu, se errou, o Senhor ama de um amor que nos constrange, que pega de volta. Mas, quando ele pega de volta, ele te transforma. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de pregar a mulher samaritana. Eu acho uma passagem, sim, fantástica. Aquela mulher, ela tá indo no horário de meio-dia buscar água no poço, porque ela não podia sair à tarde com as mulheres da rua, da cidade, porque ela não tinha uma honra em dia. Sim. Ela era mal vista à sociedade. Mas quando ela encontra Jesus, e Jesus começa a discipular ela, fazer aquele trabalho fantástico de salvação, aquela mulher, ela volta correndo para a cidade dela para falar da transformação da água viva que é Jesus. Veja que ela sai num horário propício para não ser confrontada, mas depois que ela encontra Jesus, ela não está nem aí pro horário, ela sai gritando. Sim. Eu encontrei um homem diferente. Cadê essas pessoas transformadas da hipergraça? Tem grandes movimentos de jovens, e eu sou líder de jovens não só da minha sede, mas de todo o campo. E eu vejo, tem um jovem na minha cidade que ele ia em vários cultos de movimentos jovens. E aí ele voltava desses cultos mostrando uma libertação. Eu vou largar tudo. Largava tudo que ele tinha. Se despia. Na quarta-feira, ele já estava fazendo tudo de novo. Passava-se uma semana, tinha outro movimento jovem, ele ia. Se despia de tudo. Na quinta-feira, fazia tudo de novo. Você acha que Jesus está nisso? Não. O Senhor fala assim, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Sim. O que Jesus começa, ele termina e o nome dele é glorificado. Isso é quando Jesus chega, Jesus entrou para fazer morada. Agora, a hipergraça, ela não te mostra a necessidade de compromisso. Nem de transformação. Nem de transformação. É superficial. Quando você começa a namorar a sua namorada, Tainá, automaticamente há transformações no Mateus e na Tainá. Nossa, muitas. Você pega coisas dela e ela pega de você. Dá mais depois que casa. Por quê? Porque é um compromisso e uma convivência. Sim. A hipergraça não te mostra compromisso, por isso não tem transformação, porque não teve convivência. Se eu não convivo com Cristo, eu não vou ter características do Cristo. Nossa, isso é forte, hein? Então não tem nexo. É um evangelho para enganar. Anota isso aí. Se eu não tiver compromisso com Cristo, eu não vou ter características de Cristo. Não vou ter. Então, eu vou te atropelar agora, bonito. Mas é porque, gente, eu assisti todos os podcasts. E eu sei que provavelmente você vai me perguntar uma coisa, mas eu quero pode dar falar. Um gancho. Vai. Gente, provavelmente ele iria me perguntar assim, qual a mensagem que te motiva? Ela assistiu. Eu assisti. Eita. Eu fiz a lição de casa. E a mensagem que me motiva é exatamente essa que me faz confrontar a hipergraça. Que é Gênesis, capítulo de número 5, versículo 24. Que fala assim, e andou Enoque com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. A gente está andando pouco com Deus. A gente está querendo viver só da graça, de posso cair, posso pecar, fazer o que eu quiser, mas não pega compromisso. Não se achega a Cristo. Mas se a gente se achegar a Ele, Ele vai se achegar a nós, e o nome dele vai ser glorificado. Forte. Eu acho que esse momento que você falou assim, né? Andou Enoque com Deus. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade que ela é regida pelo princípio das trevas, né? Isso é fato. E se você parar para analisar, a maioria das coisas que vem no nosso dia são para entreter a nossa vida. Você mesmo falou ali sentada que, olha, sério é pecado? Não. Estamos entrando na discussão, mas eu decidi. Bruna, decidi, né? Você falou que não vou assistir mais série porque eu assisti um episódio e não conseguia parar, então eu vi que isso estava tirando meu tempo com Deus. Então, isso veio de um amadurecimento espiritual, de uma sabedoria que você teve para entender que isso estava tomando o seu tempo de Deus, mas muitos não conseguem entender isso, entendeu?
entender isso, entendeu? É isso aí. Muitos estão vivendo a vida e estão sendo colocados entre as horas dos seus dias subterfúgios, coisas para tirar esse tempo, né, de estar buscando a Deus, para preencher com entretenimento. Por exemplo, Netflix, celular, TikTok, Instagram. Não tô falando que é mal das ferramentas, né? Você pode usar, por exemplo, Netflix tem documentários incríveis. Eu gosto de assistir documentários, né? Que você pode absorver informação, mas parece que estão criando coisas para que o nosso tempo vago entre aspas, que a gente poderia estar se aproximando mais de Deus, seja preenchido por outras coisas, entendeu? Então, eu acho que é uma das coisas que tem nos tirado da presença de Deus. E com isso, por exemplo, você teve um posicionamento muito forte sobre aquilo que você acredita. Sim. E eu acho incrível isso. Mas muitos não conseguem ter o posicionamento forte contra aquilo que acredita por não estar ligado diretamente à fonte, para reconhecer e conhecer a fonte, para saber o que ela pensa. Porque muitos falam assim, eu vou votar em tal pessoa, eu vou fazer tal coisa. Mas calma aí. Você dobrou seu joelho? Você orou? Você buscou? Você ouviu? Você leu? Você leu na palavra? Ou simplesmente você seguiu o seu coração, aquilo que você acreditava? Mas às vezes você estava se alimentando de coisas mundanas e e tomou uma interpretação baseada na sua experiência. E a sua experiência é viver de coisas desse mundo, não de buscar a Deus. Então, sua interpretação automaticamente ficou errada, a minha pode ser errada, então a gente tem que fazer o quê? Buscar a Deus. Mas ela pulou, ela atropelou isso, não era para ter acontecido, tá? Mas agora eu vou ter só uma pergunta no final, mas eu acho bacana isso. E como você acha, o que você acredita que as pessoas devem fazer para estar vivenciando isso que você acabou de dizer? Entendeu? Você andou com Deus. O que você acha então que elas devem fazer? Não o que fazer, porque o que fazer é ler a Bíblia, orar e tal, mas o que deve fazer para buscar a Deus, entendeu? Porque igual esse cara aí, às vezes tadinho não é pena, né? Tipo assim, mas às vezes nem sabe o caminho que deve fazer para chegar até andar com Deus, entendeu? Eu acho que o primeiro ponto é reconhecer a necessidade. Nossa! Acabou, cortou. Corta aí, faz o corte. Igual a Rebeca, né? A Rebeca, eu fiz uma pergunta a ela assim, você acha que Deus foi dar uma pessoa certa? Assim, você tem que ser a pessoa certa. Corta, bota a musiquinha, corte Tramontina, mas vai. Mas exatamente isso. Reconhecer a necessidade. Sabe por quê? Você vai ao médico sem você achar que precisa? Não. 1 em 1 milhão fazem isso. Cara, isso é forte, hein? Ouve isso. Gente, você que tá assistindo esse podcast, ouve isso. É 1 em 1 milhão. Portanto, você vê mais superlotação no pronto-socorro do que no postinho de saúde, que faz aquele acompanhamento para não precisar chegar no pronto-socorro. Sim. Só que geralmente ninguém quer ir pro postinho. Ninguém quer fazer o acompanhamento. Então, a primeira coisa é assim, eu necessito mudar. Eu vivi isso. Então, eu posso falar com propriedade. A Bruna nasceu em lar evangélico. Sim. Eu nasci lá. Porque, assim, quando minha mãe me teve, ela estava afastada dos caminhos do Senhor, mas ela não tinha coragem de me levar nenenzinha para onde ela ia. Então, ela me mandava com os meus tios para a igreja, ficava preocupada comigo e ia pro portão da igreja esperar o culto acabar. E ali o Senhor fez a obra e antes de eu completar 3 meses, minha mãe já tinha voltado pra comunhão e batizou e tal. E aí, a Bruna cresceu como uma boa filha de crente da Assembleia de Deus. Tem uma foto minha com 8 anos regendo as crianças. Você acredita nisso? Gente, eu vou postar lá. 8 anos. Aí eu tinha um cabelo cacheado, era puro creme e molhado. Então tava molhado aqui embaixo e eu regendo as crianças. Então, assim, o assembleiano, ele é 1001 utilidades. Então, eu regia as crianças, eu dava aula de escola dominical, eu ficava com as tias, fazia aquilo tudo. E eu fui me acomodando a ser crente da Assembleia de Deus. Porque foi o que eu fui ensinada a ser. Concorda comigo? Sim. E aí eu buscava o batismo com o Espírito Santo, fui batizar com o Espírito Santo muito nova. 10 anos de idade fui batizar com o Espírito Santo. Nova. Eu sempre fui muito intensa. Então, eu sabia de Bíblia, eu sabia cantar, eu sabia orar. Mas me faltava aquilo de falar assim, olha, eu posso dizer que Deus liberta pelo que Ele fez comigo? Sim. E aí eu cresci, Michael foi meu primeiro namorado.
Isso aí é forte, namoramos, noivamos e casamos. E aí eu saí de um lar da mãe e do pai crente para um marido pregador da palavra. Diácono ali, evangelista ali. Então eu estava igual arroz que acompanha, mas não tinha autonomia para falar o Cristo faz porque fez aqui. Eu não tinha essa autonomia. Aí o que o Senhor permitiu? O Senhor permitiu, a gente casou em 2015, maio de 2015, e com 8 meses mais ou menos de casado, eu descobri que eu estava grávida. E no 5º mês da gestação eu entrei num quadro de eclâmpsia. Meu filho Eu não faço ideia do que é isso, mas... Eclâmpsia é quando a pressão aumenta a ponto de matar o neném dentro da barriga da mãe ou matar os dois. Nossa, pai do céu. E aí eu tive eclâmpsia grave. Eu entrei para a sala do parto já perdendo a audição e a visão. E o médico fez a minha família assinar um termo de responsabilidade caso um não sobrevivesse. A preferência era da mãe. Meu filho nasceu com 1 quilo e mal formado, porque a eclâmpsia parou o crescimento dele com 21 semanas, a idade gestacional que o bebê do Whindersson Nunes morreu. Sim. E ele nasceu de 31, mas com tamanho de 21. Então ele nasceu com 1 quilo, sem os ouvidinhos formados, sem ter preparo para ser alimentado por sonda. Precisou fazer um cordão umbilical artificial ligado na incubadora. Caramba. E ele ficou 42 dias na UTI neonatal. Maicon tinha uma carga horária de trabalho de 7 da manhã a 8 da noite. E na neonatal não podia entrar voz. Sabe quem ficou lá dentro? A Bruna. Quem viu as paradas respiratórias, transfusão de sangue, num bebezinho do tamanho de um pacote de sal? Eu sozinha. Naquele momento, o Senhor falou assim: eu vou me aproximar de você e você vai se aproximar de mim. Você vai reconhecer a necessidade da amizade comigo. O meu amigo, 42 dias no neonatal, foi Jesus. Meu amigo íntimo. De eu ter medo de pegar aquele serzinho mal formado, porque a enfermeira falava, mãezinha, tem que pegar. E eu chorava, e o Senhor está comigo. E aí um dia, o Senhor usou um profeta para falar comigo assim, nesse vale, ou você vai ser osso, ou você vai ser profeta. A escolha é sua. Era um domingo, 2 horas da tarde, quando eu entrei na neonatal e eu falei com o Senhor, eu vou ser profeta. Jesus mudou, Mateus. Jesus mudou a minha dependência do Maico para orar. A minha dependência da irmã do círculo de oração para expulsar o demônio. A minha dependência do pastor para botar a mão na minha cabeça e eu ser cheia do Espírito Santo. Sim. E o Senhor me ensinou que eu tenho livre acesso. E agora eu falo, Deus me socorre. E ele vem com socorro. E eu orei para o João Miguel. O médico falou assim para mim, não chama de João Miguel, para você não se apegar. É RN número 9. Nossa. Como que eu iria me apegar mais ou menos? Eu gerei 7 meses. E eu já estava ali dentro há 30 dias. Então eu falei com ele, é João Miguel Machado Lopes. E eu orei, Senhor, cura o João Miguel. E aí uma médica um dia, gente, isso é surreal. Eu entrei no neonatal e a médica falou assim pra mim, olha esse nenenzinho aqui. Ele nasceu assim, mas já tá bem. Passou 2 dias, o nenenzinho que tava bem morreu. Parecido, mesma idade do seu? Que já estava com mais tempo de recuperação. Nossa, e aí desfaleceu as suas forças? E pra mim, eu olhei e falei assim, acabou. Se o que tava bem morreu, e o meu? Que ainda não chegou a ficar estável. João Miguel ficou entubado. E aí era fé. Era fé. E o Maico acompanhou isso comigo porque eu chorava muito à noite. Até o dia que eu falei assim, Senhor, sabe qual foi a minha oração? Gente, como eu disse, sou muito intensiva. Eu falei assim, Senhor, cura por completo e me dá. Ou me dá estrutura para viver da forma que o Senhor projetou. Ou se o Senhor for levar, não prolonga o sofrimento. Eu orei isso sentada do lado de fora do hospital. O hospital em Carangola, eu estava em Carangola, Minas Gerais. Era no alto de um morro. Então, eu olhando para baixo assim, eu orei.
Porque a médica só falava assim pra mim, cada dia aparecia uma doença nova. Um dia ele tinha um sopro no coração. No outro dia ele tinha hipotireoidismo congênito. No outro dia faltava uma enzima no sangue dele raríssima. Eram 14 doenças diferentes. Aparecendo toda hora. Toda hora. Infecção no sangue. E não sei o quê. Ele nasceu com a cabeça maior que o corpo. Pra mim era uma bomba relógio na minha mão. Gente, eu tinha 20 anos. Nossa, pai. Então o Senhor literalmente fez comigo como Jeremias. Desce a casa do oleiro e vê-o trabalhar. É na minha mão que quebra e é na minha mão que refaz. E eu orei com 7 dias daquela oração. O João Miguel teve alta. Quando ele teve alta, depois que o podcast for ao ar e você que estiver assistindo tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, me chama no direct que eu te mando fotos da alta hospitalar dele. Ele veio com tantos encaminhamentos médicos que ele iria falar, ele ia demorar a falar, demorar a andar, ia ter um atraso surreal e ele iria precisar de tanto acompanhamento médico que a minha vida ia ser em torno de hospital. O João Miguel falou rápido, andou mais rápido ainda, nunca precisou de uma fono ou de uma fisioterapia. A enzima que faltava no sangue dele dizia que ele não ia poder comer quase nada. Para você ter noção, a gelatina que ele poderia comer custava R$15 e uma gelatina é 90 centavos. Sim. Tudo dele era muito caro. Quem disse que algum dia eu comprei essa gelatina cara? Come tudo, né? Come tudo. Até demais. E a falta da enzima tá lá. Tá lá? Sabe o que o Senhor falou comigo? Eu vou te mostrar o que é dependência. Eu tirei e eu sustento sem. Eu faço esses exames dele a cada 6 meses. Continua faltando a enzima. Ele continua tendo a deficiência do G6PD. Come bala, que é a deficiência do G6PD é uma alergia gravíssima de corante. A ponto que ela não tem remédio. Se der uma reação alérgica, não é de empolar, é de ter que trocar o sangue do corpo. Caramba. É o meu campo minado, é o meu filho. Eita. A dependência de estar ali, né? Ou eu sou quente, ou eu posso pisar na bomba. Entendi. O Senhor me deu o João Miguel para isso. E eu acho que qualquer um que esteja nos escutando, aonde o Senhor fizer essa mensagem chegar, esse bate-papo do céu chegar, você tem que reconhecer a sua falta de Jesus e reconhecer a sua necessidade de Jesus. Se você não reconhecer a falta, se você não tiver a sensibilidade para saber o que está faltando e que Ele é que vai preencher essa falta, você não vai conseguir ter constância com Ele, porque você só vai servir Ele pelo que Ele te proporciona, não por quem Ele é. Forte isso. E muitos têm vivido assim, né? Muitos têm vivido pela possibilidade de receber algo de Deus e não pela necessidade, não necessidade assim de que eu preciso de um carro, eu preciso de uma carro e Deus vai ser o que vai suprir essa minha necessidade. Não é a necessidade, é um desejo. Mas necessidade assim, eu não consigo viver sem Deus porque assim como um peixe que veio da água não consegue viver fora da água, uma semente que veio da terra não sobrevive fora da terra, eu vim de Deus, então fora de Deus eu não tenho vida, simplesmente vou vegetar, né, entre essa terra. Então, eu acho isso muito forte. E a sua âncora em Cristo, então, é o João Miguel. É o João Miguel. É muito forte. O João Miguel é como se ele fosse uma bússola. Eu percebo que todas as vezes... É incrível isso que eu vou te falar. Mas eu percebo que todas as vezes que algum ataque em mim começa a me enfraquecer, eu olho para o João Miguel e vejo as guerras que ele vence. Sim. E volto para o campo de batalha. A gente lidar com cargo na igreja, departamento. Sim. Então, época de festividade, época de algum preparo, vem guerras. Sim. Afrontas, batalhas, pelejas. Aí não tem aquele dia que você chega, tipo assim, soldado foi abatido, foi atingido. E às vezes eu chego pro Maico e eu sou muito assim... Gente, eu sou muito 880. Então, às vezes eu chego pro Maico, olha o que aconteceu. E aí eu olho pro João Miguel falando assim, mãe, eu cantei, a situação mudou. Ele tem 6 anos e tá me mostrando que ele cantou e a situação mudou. Aí eu olho e falo assim, meu Deus. Que fé.
terrível. A gente vive dias que o crente não consegue honrar princípios fora do campo de visão do pastor dele. E o meu filho honrando princípios na escola, pré-escola, sem a visão da mãe, sem visão do pastor, sem visão do pai. A ponto da escola testificar a fé do meu filho. Conta até pra gente aí o que aconteceu em relação à festa junina, né? Que a gente tava comentando ali. Então, gente, eu tava falando pro Matheus, pra Tainá, que assim, eu sou a mãe assembleiana moda antiga. E eu fui ensinada que na Assembleia de Deus a criança não dança quadrilha. Não vai pra festa junina. Quando eu tinha 9 anos, eu fui escolhida pra ser a noiva da festa junina. E minha mãe falou assim, não vai. E eu tenho essa postura com o João Miguel. João Miguel não vai. Só que eu creio que você ensina e você precisa ver os frutos desse ensino. Até pra você ter uma noção se você tá ensinando bem ou não. E eu ensinei pro João Miguel. João Miguel, festa junina, você não pode participar. E a primeira vez que ele foi na escola, na semana preparatória para a festa junina, a primeira isca da professora foi, vai ter muitas gostosuras. Eu lembro que ele chegou em casa, mãe, vai ter muitas gostosuras. Eu preparei maçã do amor, canjicão, tudo em casa. Eu, meu filho, lá é servido esse tipo de comida. Tem aqui. Experimenta. Ele tem que saber o que tem lá, ele tem que ver. Então eu mostrei no YouTube, eu mostrei tudo. E eu falei pra ele, porém, em nada edifica a nossa fé. Isso não faz parte do nosso culto. Isso não faz parte da nossa vida e da nossa ideologia. Não faz parte. Ele foi pra escola, começaram os ensaios de festa junina, as musiquinhas, e ele não cantava e não dançava. Consequentemente, com os ensaios, com as coisas em comuns, os coleguinhas fizeram um grupo onde ele não fazia parte. Quando esses coleguinhas fizeram o grupo e ele ficou de fora, eu peguei ele, nesse dia ele chorou, lágrima quente, sabe? E ele falou assim, mamãe, não tenho amigos na escola. E o João Miguel sempre foi muito... Você tem que conhecer, ele é muito amável. O que é dele é de todo mundo. Então ele sempre pediu pra levar lanchinho a mais pra compartilhar. E aí ele, mamãe, nem precisa, porque ninguém vai querer. Ele estava sem amigos. Então nem no lanche ninguém ia querer. Sim. Isso me doeu na alma. Mas ele não queria faltar de aula. Ele não queria deixar de ir. Ele continuou indo e eu tava vendo aquilo doer nele. E eu esmureci. Eu cheguei pra ele e falei assim, você tá com vontade de participar? E ele falou assim, mamãe, não, mas eu quero ir. E eu levei ele pro culto à noite, foi uma quinta-feira, e ele cantou, eu navegarei, Espírito, Espírito. E no outro dia ele foi pra escola e ele, mamãe, eu vou participar do ensaio. Amém. Deixa ele ir. Quando eu peguei, ele tava com um sorrisão no rosto. E eu pensei, será que ele dançou no ensaio, né? E ele, mamãe, eu não dancei. Mas enquanto todo mundo dançava, eu cantei, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E mamãe, eles pararam os ensaios, porque os amiguinhos queriam cantar comigo e me ouvir cantar. Forte, assim. Aquilo foi surreal. A ponto do que ele cantou com... Eu acredito que na hora que ele cantou com tanta sinceridade, o céu veio. Porque é o Espírito Santo que atrai. Sim. E aí, ele passou o final de semana, a professora me encontrou na rua, tava indo botar o lixo pra fora, a professora falou assim pra mim, eu não tinha visto uma fé assim. Porque eu vi a mãe falar, não pode dançar, e a criança balançando o pezinho. E doida pra ir com aquele olhar de cachorro na vitrine do frango assado, eu queria tanto. E o João Miguel não olhou querendo. Ele teve um olhar de o que eu tenho é melhor. A minha posição é de privilégio. A ponto que as crianças desistiram de dançar para ficar perto dele cantando. E a escola tirou do calendário a festa junina para colocar a festa da primavera. Olha isso aí. A festa da primavera, você falou que ele participou. Ele participou. E qual música? Ainda cantou a música da Aline Barros, da Abelhinha Faz Zum. Então pensa, a fé de um menino de 6 anos, né? Moveu a escola onde ele estudava. Então... E aí, Matheus... O meu posicionamento é muito firme. Sim. E quando o João Miguel chegou pra mim com isso mudou minha perspectiva até com os meus jovens. Com o meu pastor, com o meu marido, com todo mundo. Porque eu sou a Bruna brava com todos eles. Com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com todo mundo. E eu tenho uma prima. E ela tá numa fase muito difícil. Que é a fase dos 17 anos. Sim. É tudo
muito intenso. Se eu amo, eu amo. Se eu não gosto, eu odeio. É muito difícil. E o sonho dela é a faculdade de medicina. E eu não gosto de quem fala assim, sou da esquerda ou sou da direita. Por quê? Não sei. Porque todo mundo é. Porque tá na mídia. Sim. Tem gente que fala assim, eu vou votar no Bolsonaro. Por quê? Porque todo mundo gospel vota. Não, meu irmão. Você tem que conhecer. Você tem que pesquisar. A internet tá aí. Pesquisa, se informa. E aí eu olhei pra ela e falei assim, Carol, você vai ter posicionamento? Você vai conseguir honrar seus princípios e a sua fé, independente de quem vai estar te observando? A sua mãe não vai estar lá, a sua prima, a Bruna, não vai estar lá, seu pastor, o seu líder não vai estar lá. Porque o João Miguel, ele tem 6 anos, mas ele honrou princípios. Agora ela vai entrar na universidade, que é o maior campo de ataque da nossa fé. Nosso pai. Esse federal? Federal. Federal é... Federal de Medicina em Minas Gerais. Só falta botar Che Guevara lá e de chapéu... É só olhar o que o Nicolas Ferreira passou na fase dele de faculdade. E foi ali onde o Senhor também derramou sobre a vida dele uma descarga para impactar a geração. Aí eu falei com ela assim, você vai ter fé? Você vai ter firmeza de posicionamento? Porque se não for para você honrar Cristo lá, que ele feche as portas e que você nem entre. Porque se for para o Senhor te dar o que você almeja para ele te perder, que ele não te dê, mas que você permaneça. Porque hoje, Mateus, eu tenho tranquilidade do João Miguel ir. Sim. Tem 6 anos, mas eu sei que ele pode estar lá. Ele não pega bala de Cosme e Damião. Ele não participou da festa fantasia do Halloween. Ele falou pra mim, mamãe, eu não vou porque é do Halloween. Eu não precisei falar pra ele, você está proibido. Ele já tem agora um olhar crítico. Sobre princípios, né? Sobre o que é ser cristão ou não. Né? Ou não. E criança ama levar brinquedo pra escola, né? Sim. Sabe qual que ele mais pede pra levar? A Bíblia dele. É uma criança diferenciada. A gente vê crente que não tem coragem de carregar o exemplar da Bíblia mais. Prefere o do celular, do tablet, Sim. do iPad. O João Miguel tem 6 anos e tá com orgulho de levar a Bíblia pra escola. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, lá na PUC, lá na UFJF, você vai ter coragem de entrar com o exemplar da Bíblia? Difícil, né? Não sei, né, se ela vai ter capacidade, mas a guerra lá é muito grande. A guerra, tipo assim, quando você entra lá com a Bíblia, você perde muitos amigos. Então ela tem que decidir, ou vai querer muitos amigos, ou vai querer estar próximo de Cristo. É isso aí. Ela vai ter que tomar essa decisão, entendeu? E eu acredito que, até mesmo você falando dessa questão de posicionamento dentro das universidades, nós temos um discurso muito... Já que estamos até falando sobre política, e estamos também entramos nessa questão da universidade, botamos o nome de uma mulher no meio, vamos entrar num modo de feminismo, né? Sim. Hoje nós temos vivido até mesmo uma guerra, não uma guerra, é uma guerra é uma guerra, não só de falas, né? Mas uma guerra também física, né? Entre mulheres que lutam contra o feminismo e são a favor do feminismo, e outras lutam contra. Então nós temos dois extremos. Como você, como mulher, como você se posiciona, como você enxerga, como você acredita que a palavra de Deus ela conduz essa questão, esse assunto? Primeiro, o meu posicionamento perante o feminismo é contrário. Eu acho o feminismo uma vergonha. Vou te explicar por quê. O feminismo tem uma bandeira de igualdade e de que quer defender os direitos da mulher. Mas a feminista, ela não defende os direitos da mulher. Ela defende os direitos da feminista. Se ministra Damares, Sim. ela denunciou pedofilia. As feministas foram apoiar a Xuxa num abaixo-assinado contra a Damares porque denunciou o feminismo. Que feminismo é esse? Que defesa de mulher é essa? Então, assim, eu não gosto de 2 pesos e 2 medidas. O reino de Deus é um reino de justiça. Se tem uma coisa que o nosso Deus é especialista, é na justiça dele. É o reino de justiça. Em todas as áreas. Sim. Quando eu gosto de falar da graça, eu lembro da justiça.
Quando eu falo Deus é amor, eu lembro do fogo consumidor. Porque a justiça de Deus junto da graça é assim. Ele não joga fora o Mateus porque errou. Ele acolhe o Mateus que errou. Mas ele não te livra das consequências. Sim. Então, como que perante a este ensinamento da Bíblia Sagrada, eu vou apoiar um movimento que não tem nem um princípio de justiça? Aí vem, se você não sabe, eu vou te dar pequenas pontas. Não tem justiça, porque não se defende qualquer mulher. Se você for mulher de direito e for atacada, você não vai ser defendida. Só se você for mulher de esquerda. Então não tem justiça. Sim. O movimento feminista, ele vem em 3 ondas. E na primeira onda pareceu até muito bonitinho na Revolução Industrial, porque falava mais sobre direito de voto, ingressar no mercado de trabalho. Mas aí na segunda onda já veio mostrando uma face mais obscura. Porque aí veio mulheres defendendo pedófilos. Um dos nomes mais famosos do feminismo, e talvez eu não tenha uma pronúncia correta, porque eu não sou francesa, é a Simone de Beauvoir. E essa mulher, ela criou, junto com um dos seus parceiros sexuais, porque ela era contra o casamento, sim, o Sartre, a FLIP. Você sabe o que é a FLIP? Frente de Libertação de Pedófilos. E não é um pedófilo que eu desconfio que ele teve um ato criminoso. Sim. Era gente que já estava condenada. E ela conseguiu a liberação de 3. Ela era contra casamento porque ela julgava o casamento como opressão. Jesus nos deixou isso aqui, ó. Deus, na criação, fez o quê? Homem e mulher. Deus falou o quê? Ela será sua ajudadora em tudo. Não é bom que você fique só. Como que eu vou apoiar um movimento que está falando que a mulher ela é autossuficiente nela só? Sendo que a Bíblia está falando, não é bom que fique só. Aí eu vou levantar a bandeira de um movimento que fala, fica sozinho, que você é melhor sozinho. Se a gente for parar para observar, eu não tô concordando, né? Uhum. Tainara, eu converso com as pessoas, ela já tá concordando. Não, mas eu acho assim que essas mulheres, não concordo, mas entendo, né? Porque as extremistas, porque a gente não pode falar assim, você tá errada. Cara, o que passa na cabeça dessa mulher pra essa mulher, por exemplo, tirar a roupa no meio de um local, gritar, bater e buscar o direito, como você falou, não das mulheres, mas das próprias feministas? Eu acredito que toda expressão que você tem, e seu comportamento humano, toda expressão que você tem é baseada numa experiência antiga, entendeu? Então, por exemplo, se você fala português é porque você aprendeu isso, né? Se você exerce um tipo de atividade, por exemplo, você é médico, significa que você aprendeu sobre a medicina. Então, essas pessoas, às vezes, tiveram um sofrimento, esse sofrimento deixou uma marca e elas falaram, é isso aqui. E a frustração foi o resultado, por exemplo, de um relacionamento que ela teve, então ela toma aquilo como base da vida dela e fala, não há outra possibilidade a não ser essa, entendeu? E começa a falar assim, a única saída que eu tenho é o feminismo. Então ela abraça essas causas. Eu tô falando num contexto de imaginar o que passa dentro da cabeça de cada mulher dessa. Por exemplo, por que essa mulher achou que, como você falou, a Simone de Beauvoir. Beauvoir. A Simone de Beauvoir, o que se passa na cabeça dela? Ela fala que o casamento é uma opressão. Mas da onde que a pergunta que a gente tem que fazer, da onde que ela tirou isso? Não, essa mulher foi uma mulher de uma mente tão das trevas, tão tomada pelo demônio, que ela falava o seguinte, que uma criança de 11 anos tem desejos sexuais que deveriam ser respeitados. Nossa, a ponto do meu filho de 11 anos falar assim, eu quero ter um relacionamento sexual com fulano de tal e eu ter que aceitar. E aí, ela falava o seguinte, que assim, ela com criança, ela com 12 anos, assim, 11 anos, ela se contorcia na cama de desejo sexual. E, ó, normalizando ela isso. Tá falando baseado numa experiência que ela teve e ela acha que é o certo pra todo mundo. É isso aí. Entendeu? Então, a mesma coisa é o que ela deve ter passado ter visto alguém que ela conhecia num casamento
que passou um pedaço ruim dentro de um casamento. Então, por uma experiência que ela viu ruim, ela já fala assim, todos os casamentos são ruins e agora eu vou... E aí o inimigo também toma posse disso, dessa percepção de mundo dela que ela observou e fala assim, eu vou usar essa mente para implantar aquilo que eu quero implantar dentro da sociedade, entendeu? E aí usa essa mulher como ferramenta de Satanás, usa ela como ferramenta do maligno para conduzir massas, entendeu? Para conduzir outras pessoas. Você chegou no ponto, a massa. Para conduzir massas de pessoas que tiveram percepções e experiências parecidas com a dela, não iguais, para falar assim, não, eu sou o porta-voz daquilo que você sofreu. Então, e na verdade não é isso. Na verdade, se você for parar para observar a Bíblia, falando até mesmo como homem, mas sim, existe a mulher é a auxiliadora, o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Sim. Só que não quer dizer que por eu ser o cabeça da casa, eu vou chegar para minha mulher e vou sufocar ela do jeito que eu quiser, fazer o que ela quiser. Claro que não. Por eu ser o cabeça, por que Cristo é o cabeça da igreja e ele tem o que pela igreja? Ele tem amor. Então, do mesmo jeito que ele ama a igreja, eu preciso amar a minha esposa. A Bíblia fala isso. E quem ama... Deus amou o mundo de tal maneira que ele se entregou. Então, amar é o quê? É se entregar. Então, se eu amo a minha esposa, eu me entrego por ela. Então, é totalmente diferente do que o movimento feminismo prega e tenta explicar. Ih, já tô falando demais também. Não, é exatamente isso. Porque, assim, a Simone, ela foi o porta-voz do inferno. Sim. Ela foi. E a bandeira parece bonita. Eu levanto e falo assim, queremos igualdade de salário. Igualdade de direito. É isso que eu falo. Aí muita mulher que se sente oprimida, desvalorizada, ela fala o quê? Você é feminista. Realmente, o Mateus ganha mais do que a Tainá. Você é feminista. Sim. Só que é uma hipocrisia. Porque ela não olha nem para as suas limitações físicas, naturais. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem coisa na casa da gente, no lar da gente, que eu vou me recorrer ao Maico. Abrir um pote, trocar uma lâmpada, mexer na fiação. Pesquisa, Mateus. Gente, você que tá em casa, pesquisa. O número de mulher eletricista é maior o número de mulher secretária. Sim. O eletricista ganha mais do que a secretária. Mas a mulher não vai se expor de subir num poste lá, mexer com a rede elétrica. A estrutura da mulher, fisiologicamente, a estrutura óssea, ela é um pouco... não vou falar assim mais frágil, né? Mas ela é um pouco mais delicada do que do homem, entendeu? É comprovado cientificamente que existe diferença entre o corpo da mulher e do homem, isso é fato. Até mesmo, acho que existe uma questão de 20% a mais de gordura no quadril da mulher para conseguir engravidar, entendeu? Então, por exemplo, a mulher, pros homens, pô, se você for parar para observar a questão, a gente observa a mulher como um ser divino, entendeu? E é um ser divino. Agora, porque através de uma mulher você gera outra vida, cara. Ó, sabe o que o movimento feminista fala? Que a Bíblia... Por exemplo, eles pegam outros livros para falar que é a Bíblia do feminismo. A Bíblia aqui não pode ser considerada Bíblia e nem um manual de vida. Porque elas julgam que aqui dentro a mulher é menosprezada, a mulher é colocada como inferior, a mulher é colocada, tipo assim, um bichinho acuado, que não tem direito de fala. Só que isso é fora de contexto. E também não lembra-se do contexto estrutural da sociedade de cada época. Sim. Porque em Provérbios 31, a mãe do rei Lemuel, ela tá dando conselhos. Ela tá falando mais ou menos assim, ó, meu filho, para você ter uma boa esposa, ela tem que ter essas qualidades. E uma das qualidades no versículo 14, se não me falha a memória, ela fala assim, ó, porque a mulher virtuosa, ela é como um navio mercante. Sabe o que é um navio mercante? Navio mercante não é qualquer canoinha, não. É um navio que vai de um continente ao outro cheio de contenders, de cargas pesadíssimas. Então, olha a estrutura e a força que a Bíblia está falando que a mulher tem. Então, de onde que elas tiraram que a mulher é inferior segundo a Bíblia? Não leem Bíblia. Sim. Só querem bagunçar. Aí, eu entro para as minhas jovens. Eu tenho jovem hoje que vai entrar na faculdade ano que vem. Eu tenho outras que estão no ensino médio. Então... estão tudo sendo ali doutrinadas na escola. Os professores são tudo esquerdistas, em 95% deles. Sim. E aí eles falam, você não fica nessa onda da igreja não, porque na igreja você não pode nem abrir a boca para pregar.
No meu vídeo que viralizou, teve muitos comentários assim: ó, mas deixaram você abrir a boca pra falar na igreja? Você é mulher. Gente, Baraque olhou pra Débora e falou assim: eu vou se você for. No livro de Esther, aonde não se, é o único livro da Bíblia, né, que não se fala o nome de Deus ali exposto diretamente. O primo de Esther vai virar para ela e falar assim: será que não foi para este dia que você está aí? O livramento para todo o povo, que é o xodó de Deus, sim, veio pela vida de uma mulher. Se a mulher fosse insignificante, se a Bíblia menosprezasse a mulher, num único livro que não fala de Deus diretamente, o livramento não viria através da mão de uma mulher. O Senhor teria colocado um rei, um homem. Sim. Não. É uma mulher, uma moça, linda. Então, assim, eu defendo que as minhas jovens não só falem assim: não vou ser feminista porque a Bruna, que é minha líder, vai me pegar. Não. Eu não sou feminista porque, pra mim, casamento é uma bênção. É um projeto de Deus na minha vida. Ser mãe é uma bênção, é um projeto de Deus pra minha vida. A Constituição, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Jó vai dizer assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó estava dizendo assim: eu sou um plano teu. O que acontecer tá bom, porque eu aceito o teu plano sobre mim. Forte. Isso é forte. E maravilha, essa questão do feminismo foi um assunto... Que você quer um pedaço de pizza? Não. Pode comer. Tem pizza aqui, gente. É porque assim, gente, é muita coisa na mente. E eu vejo ela assim, tipo assim, ficou bom. Eu não errei, porque a gente pode confundir uma data, um nome, e aí o pessoal contrário vem metralhando, né? Não, mas a gente entende que, por exemplo, eu acho que até mesmo se você errar, por exemplo, até a pronúncia dela, dá pra entender que essa é uma informação válida, entendeu? Então, acho que não é uma fake news. E o nosso pai tem que tomar cuidado para desse podcast sair do ar, né? Porque do jeito que tá censurando hoje, as coisas... Inclusive, o meu Instagram ele era minúsculo. Agora ele tá menos minúsculo, vamos dizer assim. Tá crescendo. 14 mil. E eu já tô tendo dificuldade. Ontem, para mim, postar um Reels foi penoso. Não aceitava. A gente tem um amigo aqui, não sei se você conhece, José do Brasil. Sim. Ele direto me liga, né? O que tá acontecendo com esse trem? Tô aqui, tô na sala aqui, tô cheio de trem aqui pra postar. Meu Deus do céu, esse Instagram. O que tá acontecendo? Não, eu falei, não, calma, pai, chama de pai. Calma, pai. Não, pai, esse negócio, esse Instagram tá de... Eu falei assim, não, eu tô em campanha política. E ele veio na campanha do Maná, do Magno Malta. E ele tem uma média de 157 mil seguidores, então é muito mais rígido isso com ele. E eu falei, não, calma, tá bloqueando alguns stories, mas isso não é só com você não, isso é com várias pessoas. Gente. Tudo que envolve a política, Tainara postou um story de política também, na carreata, bloqueou, então fica em paz. Então, aí ele falou assim, não, beleza, eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Aí tá lá, mas, enfim, é basicamente isso que a gente tava falando, né, da questão dos postos. Mais eu te interrompi. Pode voltar. Te interrompi? Eu não interrompi? Não? Então, beleza. Eu tava... E eu pensando, mas Jesus, ele interrompeu aonde? Mas era dever meu lembrar. Era dever meu. Mas aqui, você teve... Vamos falar sobre esse crescimento. Você falou que teve um boom, né? Como que tá sendo esse boom, esse crescimento? Lembrando que a Rebeca mandou perguntar como foi a conversão dela. Ela falou como que foi. Tipo assim, o encontro verdadeiro foi quando seu filho nasceu. Foi isso? Ou não falou sobre a conversão? Então vamos falar sobre a conversão. Não, mas vamos lá. Antes de falar sobre a conversão, guarda isso aí. Vamos falar como é que tá sendo esse momento de crescimento, de explosão, né? Você falou que há quanto tempo atrás você tinha 2 mil seguidores? Uma semana? E agora já tá com 14 mil. 14.200. 14.200. Então mais de 10 mil seguidores em uma semana é um alcance bacana, né? E como que tá sendo esse mover, esse movimento, esse recebimento dessa... Eu acredito que quando vem muito seguidor também vem muita mensagem, vem muita ligação, muito convite,
Então, como é que tá? Você tá aqui no podcast. Mas a gente não traz... Ó, é comprovado já que a gente não traz só seguidores, né? Nosso objetivo... quem tem seguidores. Nosso objetivo é trazer alguém que tem um coração e uma mente que reflete a glória de Cristo aqui na Terra. Então, por isso você tá aqui. É que reflete. Ô, glória. Mas abre o coração. Como é que tá sendo? Então, tá sendo desafiador, porque você fica na mira, fica tipo um alvo em você. Só que eu entendo, Mateus, que a minha vida é muito regrada no que o Senhor quer fazer. A ponto que veio o boom desse vídeo, 58 segundos. Mas trouxe pelo menos 10 mil par de olhos para mim. E eu creio que o Senhor tem algo para essas 10 mil vidas. E então eu não quero perder esse momento. Talvez muita gente está me olhando com um olhar assim, ela não vai perder o engajamento, agora ela vai ficar de blogueira. Não é isso. Não é a minha intenção. Você falou uma coisa aí que é muito séria, né? Muita gente não observa que existe 2 mil par de olhos me olhando, até mesmo um par de olhos me olhando, né? Mas continua. A ponto que ontem eu recebi um monte de prints de pessoas se posiciona nesse assunto, me orienta nesse assunto. Então, olha o que o Senhor fez. Um vídeo de menos de 1 minuto, 58 segundos, viraliza para que nem que fosse 1000 almas, 1000 vidas, que talvez estivesse um pouco confuso, um pouco em cima do muro, visse alguém. E, assim, eu gosto muito de lembrar, gente, eu posso não ter a cara de 25 anos, mas eu tenho 25 anos. Então, um dia o Maico falou assim para um amigo. Um amigo falou assim, Maico, você quer ficar rico? Aí o Maico falou assim, eu quero. Você quer ter um carrão? Aí o Maico, eu quero. Aí o amigo falou assim, por quê? Aí o Maico falou assim, porque você só vê Hilux passar com funk. Eu quero ainda passar uma Hilux com tem sabor de mel. Tipo assim, eu quero mostrar que é possível ser jovem, crente, bem vestido, ter dinheiro, ter amigos. Porque antigamente era assim, pra você ser sinônimo de cheio de Deus, tinha que estar com chinelinho de dedo, nada contra, mas era o sinônimo. Sim. Quanto mais pobre, mais cheio de Deus. Quanto mais simples, mais cheio de Deus. E o Senhor sabe com quem trata. E é Deus de estratégia. O momento de hoje é ataque nas redes sociais. Então o Senhor precisa levantar gente firme. Gente que tem certeza do que está falando. Tipo assim, eu até produzi um vídeo que eu vou lançar que eu falo assim, a sua opinião não me importa. O que me importa é a sensibilidade espiritual. Eu estou seguindo isso aqui. O que o Senhor me incomodar, seja a série. A série me incomodou muito, Mateus, sabe? Porque tomava muito meu tempo. E assim, o que a Netflix gera? Gente, eu sou extremamente contra a Netflix. Não tem extrema luta contra. Eu vou te falar por quê. Porque o meu filho não pode ficar com a Netflix aberta. Porque a maioria dos desenhos que ele gostava agora tem beijo lésbico. Com faixa etária para criança pequena. Desenhos estão sexualizando a infância. A criança não tem direito de votar. O rapaz com 16 anos tem direito de tirar carteira. Mas com 11 anos ele pode falar se quer ser homem ou mulher. Isso não existe. Então, por que eu sou contra a Netflix? Porque eu acho que você pode empenhar seu dinheiro em outros aplicativos. Porque eu acho que a Netflix você está patrocinando a queda da família. Bruna. Bruna. Aonde o dinheiro da Netflix vai? Pesquisa, gente, sobre a empresa, a ideologia da empresa, em que eles investem. Então, querendo ou não, você está dando munição para o inferno te atacar. Você está financiando outras obras que afrontam a família serem produzidas. Bruna, eu escuto muito isso. Bruna, mas não vai deixar de ser produzido. Beleza. Tráfico tá aqui em Marataízes? Tem tráfico aqui? De droga? Tem. Você tá indo lá dar dinheiro para eles? Não. Poxa, gente. Netflix vai existir? Mas eu não vou dar dinheiro. Mas eu não vou dar o meu dinheiro. Eu não vou patrocinar. Porque eu não vou patrocinar a queda da minha família. E então eu bato nessa tecla com o meu jovem. Nem de outras. Você tá patrocinando a queda de outros se você não Exatamente. paga e não assiste. Então lá em casa, eu pego no pé. Maicon gostava muito de um desenho. E eu, criança, aprendi que esse desenho não era de Deus. Dragon Ball. Eu aprendi. Tipo assim, minha mãe falava comigo. Dava a hora do almoço. Aí minha mãe,
esse aí não. Aquilo fixou na minha mente, gente. Tipo assim, não mesmo. E, querendo ou não, ele faz ligação direta a nome de demônios, a demônios. Tem até céu, inferno, essas coisas. Essas coisas. Aí eu falo, Michael às vezes passa no TikTok, tipo assim, um episódio, ei, esse aí não. Então eu sou muito firme nessas coisas. Aí passou um tempo, não tinha Netflix, mas no Telegram tem série. E, gente, eu amava dorama. Eu consumia meu tempo dorama. Aí um dia eu tava lá na cama, naqueles dias que você sai de uma guerra e você fala, eu vou largar tudo e vou me afundar no dorama. E aí o Michael passou e ele falou assim, que tanto de xinga-inga que você tá ouvindo aí? Aí eu, é uma série super light de dorama, ele. E você conseguiu orar pra repor o que você gastou ontem? Ontem você orou pra ex-prostituta não voltar pra prostituição. Ontem você subiu no morro em Cachoeiro para falar para meninas que estão entre o centro de Macumba e a igreja. Você tem noção como que o inferno está sobre a sua vida agora? Daqui a pouco o João Miguel chega da escola, é o tempo que ele está para a escola, você poderia estar falando, Senhor, me reveste de novo. E aí eu entendi, tem coisa que não é para mim. As meninas da minha igreja chamam dorama e às vezes eu até pergunto, o que aconteceu lá? Mas eu não perco meu tempo mais lá. Porque eu entendo que depois que eu começo a correr uma maratona, eu não posso me distrair com qualquer coisa. Sim. Eu já vou ter que dar conta da minha casa limpa, o almoço em dia, as coisas do Michael em dia, as minhas coisas em dia, do João Miguel. Eu sou líder de missões, de família, de jovens, almades. Então, assim, eu preciso do meu tempo. Jesus renova a minha força. Sabe, no meio disso tudo que aconteceu, um grande refrigério para minha alma foi a ligação do pastor Edmilson. Na hora. Sabe, eu não sei se você já viu, tem criança que ela fica acuada e alguém vem e abraça ela. Foi mais ou menos isso. Foi uma ligação tão incisiva. Foi na alma. Aí ele, a minha igreja está orando por você. Ele é um pastor que tem de ministério que eu não tenho de vida. Ele tem de ministério. E eu pensei, o céu está movimentando um pastor que tem mais de ministério do que eu não tenho de vida para me sustentar. E no tempo que eu poderia estar em contato com o céu para saber o que o céu quer de mim, eu tô aqui, xinga-ninga-ninga. Tem ainda pior, porque assim, você tem que olhar a tela e ler a tradução. Você gasta a sua energia 2 vezes mais. Esses dias eu estava conversando com o meu pastor. Gente, meu pastor, um beijo, eu te amo. O meu pastor é vice-prefeito, com muito orgulho. Ele é bacharel em teologia, tem uma faculdade, tem uma escola teológica. Ele é empresário, é sargento aposentado, é um cara incrível que eu admiro demais, um paizão. E eu conversando com ele, eu falei assim, pastor, Deus, isso antes disso tudo, tá? No início de setembro. Eu conversando com ele num comitê, eu falei assim, pastor, eu tô com a sensação que Deus, como rei, entregou para mim como mensageiro. Pensa no filme medieval, o rei, o mensageiro, sim, entregou um pergaminho com uma mensagem que precisa chegar em todos os povoados. E como se o rei falasse para mim assim, aonde as suas pernas conseguirem ir, aonde o seu corpo físico, com tudo que você tiver, conseguir chegar, é aonde eu preciso que essa mensagem, do jeito que está aqui, chegue. A ponto que eu não consigo mudar o texto. No dia que eu preguei essa mensagem que viralizou, o Michael falou assim para mim, não prega Axa. É uma mensagem muito bonita que o Senhor me deu e era um culto de jovens. E ele falou assim, prega Axa. E eu preparei a mensagem de Axa, eu orei a mensagem de Axa e eu fui com o esboço pronto. Quando eu estava no altar, eu olhei para ele e falei assim, o Senhor mandou eu voltar para o pergaminho que ele me entregou. Porque aonde as minhas pernas forem por esses dias, é aquele pergaminho. Não é outro. Forte. Sabe? Então, assim, a minha vida é muito intensa e muito rígida nessas coisas. Maravilha, maravilha. Bruna, essa história... Um pouco do que a gente conheceu, né? A gente tá aqui desde cedo, a gente conversou antes do podcast. Que horas agora? 10h15. 10h10. 10h10. E a gente tá desde cedo aqui, já conversamos um pouco antes também. E eu acredito que Deus vai fazer muito mais ainda na sua vida. Vou até conversar com você depois que acabar aqui, depois que a gente... Acredito que Deus vai fazer muito mais. E nós vamos querer ver você aqui outras vezes. Nós estamos chegando ao fim desse podcast. Não é pra ficar triste, gente, porque ela vai vir aqui outras vezes.
Sempre haverá oportunidade. E sou grato a Deus por ter te conhecido. Sou grato a Deus por ter conhecido o Maicon. Vocês vão ser bênção e amigos de Deus para a minha família. Eu acredito nisso. E que o Senhor continue te capacitando. Mas antes, nós já estamos chegando ao fim, né, desse podcast. Antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Duas, né? Já que uma já foi. Uma você já falou de Enoque, já andou com Deus. Mas essa já foi, né? Uma palavra. Mas se você pudesse agora, né? Eu falei se você. Essa foi a mensagem que você deixaria para as pessoas, né? Que eu sempre pergunto: que mensagem você deixaria? Você falou de Enoque. Agora, se você pudesse definir a sua vida inteira numa frase ou numa palavra, qual seria essa frase, qual seria essa palavra? Eu sei que ela já está preparada, porque ela viu o podcast, mas vai, abre o coração. Na verdade, assim, nos últimos dias eu tenho lido para mim mesmo. Ou você vai ser morno, ou você vai ser quente, ou você vai ser frio, porque o morno vai ser vomitado. Todos os dias, coloca a mão na minha cabeça, eu falo assim: Senhor, não me deixa mornar. Porque o morno, ele é iludido. O morno, ele acha que tá assim com Jesus. Porque ele se veste como Jesus, fala como Jesus. Tá ali no meio. Sim. Mas tá morno. Eu falo: Jesus, me mantenha fervendo. Forte. Pra mim, sabe? Como tem uns instas que falam assim: cola um post-it no espelho pra uma motivação. Sim. Como se fosse o meu post-it. Não fique morna. Seja quente. Seja quente. Se você quer deixar um beijo pra alguém, abraço, manda mensagem que o seu povo que tá te assistindo. Essa nova galera que tá chegando agora. Então, eu vou deixar um beijo especial pro meu João Miguel. Porque João Miguel, ele é assim: mamãe, você fala de mim no seu canal, você fala de mim no Instagram. E eu quero deixar um beijo pra ele, porque tá em casa e ele ora. Vou te contar a experiência pra terminar aqui, pra você, mãe, investir mais no seu filho. Trabalhei na campanha, gente, fazendo um plano de campanha para um candidato a deputado. E a gente vindo de Vitória, o trânsito ali é muito intenso. E o João Miguel me ligou, né, Maicon? O Maicon tava no carro, o pastor tava no carro. E ele falou assim: mamãe, eu vou orar por vocês. Isso agora em setembro. Aí eu: amém, João, ora. E ele fez aquela oração de criança, 6 anos. Ele: o Papai do Céu vai livrar vocês agora de todo acidente, vai conduzir o carro de vocês e vocês vão chegar em segurança. Amém. Desligou. 2 minutos. Aconteceu um mega acidente na nossa frente. Era para ter sido o nosso carro. E a gente só diminuiu a velocidade para oração. Para ele orar. A gente diminuiu a velocidade para ele orar, para todo mundo se concentrar na oração. O acidente aconteceu na nossa frente. E a oração dele foi: que o Senhor livre vocês de todo o acidente. Forte. É uma sensibilidade espiritual, assim, inimaginável. Então, mãe, invista no seu filho. Aos novos seguidores que estão chegando, vocês não vão ver receita, vocês não vão ver muitas dicas de beleza. Eu acho que eu sou uma menina mais eu sou delicada igual coisa de um amor. Eu não sou muito delicada, as minhas jovens falam: Bruna, você é toda bruta, igual um rolo compressor. Sou mesmo. Mas vocês vão ver muito do céu, muito da Bíblia. Usem a Bíblia, gente. A Bíblia é um manual de sobrevivência. Usem a Bíblia de vocês. Obrigada por estarem aqui. E vocês não vieram para me fazer famosa e nem conhecida. Vocês vieram porque juntos nós formaremos um exército para a boa obra de Cristo e tudo aquilo que Ele quiser que nós venhamos executar aqui na Terra. Amém, amém, amém. Tamo junto. Foi um prazer, Bruna. Igualmente. Deus abençoe a sua vida, Tainá. Deus abençoe a vida de vocês e espero te ver aqui novamente, espero poder a gente estar prorrogando essa nossa amizade e que Deus venha te abençoar infinitamente. Tem alguma coisa que tá olhando aí que você quer falar? Você vai mandar eu dar um conselho pra alguém? Mas não foi isso do Enoque? Não, ó, o Enoque qual a mensagem que te motiva e te define, poderia ser um versículo. Vou deixar. Ela tomou lá,
Nossa, eu tô esquecendo, né? Dá um conselho. Se você pudesse dar um conselho pra esse povo, até mesmo tá chegando agora. Qual seria Você deu um conselho pras mães. Qual seria esse conselho? Primeiro, pesquisa. Pesquisa, não vai porque o cantor que você admira disse. Pesquisa. Quem é o seu candidato? O meu conselho é, dia 30, você precisa honrar o nome do Senhor nas urnas. Dia 30, o nome do Senhor tem que ser glorificado com o seu voto. A ponto que você tenha orgulho de falar, eu fiz parte disso. Bruna, e se o Bolsonaro der ruim? O seu compromisso não é com o Bolsonaro, é com o reino de Deus. A figura que o reino está usando hoje tem nome Bolsonaro. Mas a ideologia vem desde a fundação do mundo, que é honrar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, dia 30, honre a Deus sobre todas as coisas. Amém. Esse é o conselho. Tamo junto. Deus abençoe você. Deus abençoe, Bruna. Ó, um beijo. Até mais, Até o gente. próximo episódio. E tchau. Beijão.